Boa tarde, Diego Moser, aqui do Método Atos, 1º de agosto de 2024. Hoje vamos abordar a aula de pivolinha de um protocolo específico chamado Protocolo Barcelona. É um protocolo para quem quer operar de alguma forma só o pivolinha, sem nenhum filtro, sem nenhum contexto, sem nenhuma formatação, apenas no sinal. E vamos ver o que dá. Não é a forma mais recomendada, mas é uma forma também lucrativa. Existem muitas formas de se operar de maneira lucrativa no mercado. O protocolo do pivolinha é um pivô de M15 com características com entrada M1. Né? O Getúlio colocou aqui uns filtros de entrada. Então são 14 filtros de entrada, filtros que eu desenvolvi. Então desenvolvi para proteger o operador de ficar entrando no meio do caminho. Então nada melhor do que eu mesmo para mostrar para vocês o que cada filtro é. E obviamente são regras, e regras, dependendo se quebram princípios, devem ser abandonadas. Os princípios são mais importantes do que regras sempre. Bom, então o pivolinha ele é uma forma operacional no M15 linha. Vamos aqui no ao vivo do dia de hoje do USDJPY. Então a aula aqui é mais para as regras, as 14 regras de filtros de entrada do pivolinha. Não é uma aula de pivolinha necessariamente. Isso. Então aqui eu vou ter um ABC de baixa com uma LT. Compartilhei, por favor. Compartilhando a tela. Então compartilhando a tela ali com Getúlio. Temos aqui um ABC de baixa vindo daqui, né? Vamos analisar o dia de hoje. No dia de hoje nós teríamos esse ABC de alta também, que liberaria aqui especificamente o dia de hoje, né? Esse rompimento, há uma onda A que não rompe a linha de tendência, há uma retração e há um rompimento de vértice simultâneo ali no M1. Já vai ver ele, vamos ver qual é as 14 regras, né, dos filtros de entrada. Então, das 14 regras do filtro de entrada, primeiro, pivô simples. Entrar somente se for uma onda A simples que rompe a LT com uma onda só. Então, no caso aqui é um pivô simples, contudo a onda A não rompe a LT. Correto, Getúlio? Isso, correto. Mas é um pivô simples. A diferença do pivô simples é que o pivô é de uma onda só. A partir daqui já é pivô complexo. Se a LT for rompida aqui é pivô simples, se for rompida aqui é pivô complexo. Filtro 2. Então, regra bem clara, bem fácil. Entrar somente se for uma onda A simples, que rompe a LT com uma onda só. Pronto. Tá, mas ali não rompeu a onda com uma onda só, né? Peraí. É que são 14 filtros, né? E aí tem complementos dos filtros. Mas aqui... Esse pivô que está aí. Aqui é um pivô... É que são 14 filtros, a gente vai chegar lá. Senão a gente não vai ter uma... Tá. Não, tá. Isso aí não é da regra. Vamos ver a primeira regra, tá certo. Vamos ver se ele passa, se esse pivô ele passa nas regras. Tá, beleza. Tá bom? Esse é um pivô simples. Ele necessariamente é um pivô simples. Só que ele está numa localização específica, a gente vai ver isso aí. Então, pivô simples, entrar somente se for uma onda A simples, que rompe a LT com uma onda só. Bem clara essa regra, bem objetiva, né? Então, se for com mais ondas, rompendo a LT, você vai descartar pela regra 1. 1.1, exceção. Pode entrar com a onda A, que rompe a LT tendo mais de uma onda, ou seja, se tiver onda A, vamos supor aqui, né? Que isso aqui seria o rompimento, tá? Tudo isso aqui seria o rompimento. Né? Pode entrar com a onda A, essa é a onda A,
que rompe a LT, mais de uma onda. Novamente, onde é que vai ser a entrada? A entrada vai ser no vértice. Então aqui vai ser onda B e a entrada vai ser aqui no vértice. Então isso é a onda A caiu em mais ondas, a onda B subiu em uma ou mais ondas, e a entrada do pivô-linha sempre no vértice. Então eu não estou entrando numa quinta onda, que é um fractal, né? Para operar o pivô-linha, não precisa de entendimento fractal. Certo. Essa regra, ela já abrange o princípio de entendimento fractal através de um filtro de localização. Então aqui, na verdade, como a entrada é na cabeça do pivô, eu não vou entrar aqui igual no M1. No M1 eu entrar aqui numa quinta onda, não. Para eu poder entrar na cabeça do pivô, eu vou ter que ter uma retração específica, um R, rompimento, a retração, e a entrada é na fechamento do M1 abaixo da cabeça do pivô M15. Perfeito. Aí caracterizando tudo isso aqui como um A, que pode ter descido em mais ondas pela teoria dos pivôs complexos. Aí a teoria dos pivôs complexos, ela pode ser estudada à parte, ou o cara não precisa estudar as teorias dos pivôs complexos e simplesmente entrar na regra e entrar sem entender o que está acontecendo em questões de avanço de pivôs, né? Então, vocês têm que levar isso em consideração quando a gente fala de pivô-linha, para quem que é que está sendo a orientação. A pessoa não necessariamente precisa saber sobre os pivôs complexos. Então, pivô simples é a orientação, entre no pivô simples. Sim. Esse caso aqui é um pivô complexo. Eu vou ter uma exceção, pode entrar com a onda A que rompe a LT, posso entrar com essa onda A que rompe a LT. Tendo mais de uma onda, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se o sinal estiver na máxima ou mínima do dia. Então, se aqui for máxima do dia, algo objetivo, o início do pivô for máxima do dia, o início da sua onda A, que é aqui, novamente, isso é algo simples de ser entendido, só que alguma coisa na cabeça da pessoa dificulta de entender que é uma onda A que caiu em 5 ondas em seu fractal de raio-x, seu fractal menor. Perfeito. Então aqui é o início da onda A, e esse início da onda A é máxima do dia. É uma orientação super simples, super eficaz, fácil de ser mapeada. Por exemplo, aqui é mínima do dia, aqui é máxima do dia agora no ao vivo. Na questão aqui da nossa análise, Não é? na questão da nossa análise, aqui era a máxima do dia Do dia também. e a mínima do dia ainda estava se formando, então era a máxima do dia, então aqui cabia uma exceção. Então eu posso entrar com a onda A que rompe a LT tendo mais de uma onda. No caso aqui eu estou entrando já no início de uma onda C, após o rompimento, antes do rompimento, junto com o rompimento, né, no caso. Aqui eu estaria entrando já numa quinta onda, né? Aqui eu estaria entrando, aqui é diferente um pouco essa formação que eu desenhei aqui, que eu estaria entrando já com essa onda A toda completa. Houve o rompimento da LT no final do fractal do A. O pivô, para ser um A, tem que ter o rompimento. Isso. Aí aqui é um fractal. Aqui não, aqui o rompimento não está na sua exaustão de 5 ondas, o rompimento é a terceira onda. É diferente um pouco, né? Então vamos ver mais para frente se aborda. Regra 2, pivô complexo. Então aqui é um caso diferente, não é essa exceção necessariamente, tá? Porque aqui ainda não houve, tá acontecendo o rompimento, né? Não tá. Vamos lá. Regra 2, pivô complexo. Caso a onda que rompe a LT, onda A, seja um A que tenha ondas fractal, que é isso aqui, essa onda que rompeu essa onda A, seja um A que tenha ondas fractal, pode entrar no vértice do A que subiu em ondas, ou seja, nesse vértice aqui eu posso entrar no vértice, é sempre entrada no vértice. Caso a onda B recue 61,8% do Fibonacci. Posso continuar? Pode, só porque ele apagou aqui o monitor, eu já acendi.
Então, caso eu não tenha MD, não tenho máxima do dia, mas eu tenho uma formação onde a onda A desceu em ondas e a onda B recuou em 61,8% dessa onda A, eu posso fazer essa entrada aqui liberada. Tá bem claro. Então o pivô simples é claro a entrada, e o pivô complexo eu vou esperar uma formação de um pivô 5-1, por exemplo, com retração de 61,8, de acordo com a teoria lá dos pivôs complexos, que é o pivô mais seguro, 5-1, né? 2-5-1 é o mais seguro, porque a onda A precisa recuar em 61,8. Então pode entrar no vértice do A, posso entrar aqui vendido, se a onda B recuar 61,8. Bem claro também, bem específica essa operação, essa regra 2. Regra 3. Minutagem. A partir do minuto, que nós entramos no M1, a partir do minuto 45, então se a entrada for a partir do minuto 45, no quarto quadrante, eu vou pedir um fechamento e mais um fechamento abaixo desse fechamento. Eu vou pedir mais garantias. Antes do minuto 45, você pode entrar direto no fechamento. Após o minuto 45, no quarto quadrante, eu vou pedir fechamento mais confirmação. Bem claro também essa orientação, bem objetiva. Roubadinha, número 4. Entrar em roubadinha somente com fechamento e confirmação. Então, eu não entendi isso aí. Eu sei que você não entendeu. Pode suprimir o juízo, que eu sei que você não entendeu. Eu tô bem presente aqui contigo. O que é roubadinha, né? Entrada em roubadinha. A roubadinha... Roubadinha da LT. Não. A roubadinha do pivolinha é quando você não tem... Eu vou ter que procurar um caso de roubadinha aqui. É quando você não tem um vértice posterior. Ela é bem raro, a roubadinha é bem rara. Então a roubadinha seria aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse essa LT de onda passando aqui. Aí vem e fecha um candle abrupto no pivô contrário. Aqui. Aqui é a resistência. E vem um candle no M1 fechando aqui. Aqui essa entrada antecipa o pivô posterior, que seria aqui. Você entra anterior. Deixa eu ver um outro caso de roubadinha. Aqui eu teria um caso de roubadinha bem clássico. Deixa eu diminuir esse. Aqui eu tenho um caso de roubadinha bem clássico. Aqui eu tenho uma LT. Eu não tenho um pivô posterior, estou na mínima do dia. É um suporte interessante. E aí eu coloco minha entrada, meu gatilho de entrada na falha anterior, ou seja, no pivô anterior, acima, obviamente, da linha de tendência. Então, fechando lá no M1 aqui acima, é uma roubadinha. Essa figura de roubadinha, ela está bem característica, ela está bem no final, bem na localização que era para entrar. Então, eu não preciso esperar a retração lá em cima. Que já não, você está entrando no suporte da falha anterior. É óbvio que, quando eu ensinava daí somente essa técnica, para quem fosse operar só essa técnica, a pessoa não ia entender sobre falha, e aí eu só colocava a regra, pode entrar aqui. Mas é no suporte da falha. Você está entrando na onda A. Você está entrando antecipando a onda A, antecipando a retração e antecipando a outra entrada que seria aqui, ó. Né? Ou aqui. Porque aqui teria uma outra LT ou aqui. Mas você está antecipando, você está entrando em onda A. Isso é roubadinha. Tem tempo que eu não vejo essas regras, então acredito que é isso aí, que é roubadinha. Qualquer coisa é... Porque ou se eu estou usando roubadinha com outro nome, ou isso aí é um outro nome. Mas até o final das regras eu vou saber ao certo. Só deixei esse adendo. Mas acredito, isso aí é o vértice anterior, que eu acredito que era chamado de roubadinha. Vamos voltar ali. Então essa regra 4 aqui a gente ainda vai voltar nela, tá bom? Regra 5. Zerar o ajuste de pavio. O que é o ajuste de pavio? Eu estou aqui.
Então um ABC de alta, aí eu tenho um rompimento, uma retração, uma continuidade, eu vou entrar bem aqui. Só que no M1 deu um pavio. Agora a entrada é no pavio, no ajuste de pavio. Vamos lá, deu um outro pavio, ajuste clássico de pavio da técnica mesmo, não muda nada. A entrada tem que ser abaixo do pavio, daí aqui. Isso é o ajuste do pavio. É o ajuste do pavio naquela linha do vértice. No gatilho de entrada. Porque o pavio ainda está servindo de suporte, você não vai alocar uma ordem de venda em suporte. Então você precisa estar abaixo, com fechamento abaixo. O fechamento é mais importante. Então com o fechamento abaixo. Então eu zero o ajuste de pavio, eu estou tendo ajuste de pavio aqui. Eu zero o ajuste de pavio se eu tiver swing contrário ou novo extremo. O que seria um swing contrário? Estou com ajuste de pavio. Aí vem e faz um swing contrário. Um swing ou um rally contrário. Beleza? Certo. Eu estou com ajuste, até então o ajuste seria a entrada aqui. Ajuste a entrada aí. Tive um swing e um rally contrário. Eu entro novamente nesse ponto aqui, com o pavio zerado. Tá bom? Eu zero o ajuste de pavio, volto para o ponto M15. Tá? Novamente. Isso aqui é porque é uma mescla de M15 mais entrada M1. No M15 é importante que o vértice se mantenha aqui. A cabeça do pivô se mantenha aqui. Então ele tem 14 candles para fazer isso, né? Tá bom? E assim, o ajuste do pavio é uma regra, é uma regra para que a pessoa entenda que você não está usando topo, você não está usando fundo de gatilho de entrada, então o ideal aqui nesse caso seria você usar um topo. O que é aquele novo extremo que fala lá? Vamos chegar lá. Aqui o objetivo seria usar um topo, né? Então seria fechar um topo. Seria fechar um topo aqui. Então, voltando. Isso aí. Então, esse ajuste de pavio a gente vai procurar. A roubadinha a gente deixou para lá ainda, para ver mais casos. E aí, a regra 5, que é ajuste de pavio, que é no caso de swing contrário, a gente vai procurar ali lá no M1 para ver um caso. Assim, retomando, né? Eu não aconselho vocês isso aqui era uma época que eu não ensinava a técnica completa. Então eu desenvolvi esses. Estudamos o pivolinho, eu queria ver as 14 regras certinho. Essas regras são regras baseadas em princípios. Então, se for para usar uma técnica, só uma técnica, usa desenho, usa pivogênito sozinho. Muito mais fácil, mais simples. Não que isso aqui não vá dar pip, isso aqui dá pip pra caramba. Mas eu, como criador dessas 14 regras, eu falo assim, ela é melhor que qualquer outra técnica que tem por aí, mas tendo acesso a toda a técnica, não tem porquê alguém operar só isso, né? Então eu vou procurar aqui esse rompimento e essa retração aqui nesse candle aqui, ó, das 5 horas, tá? Para ver se eu acho um ajuste de pavio lá. Então aqui vai ter close, sempre vai ser pelo close, né? Porque é fechamento no M15. Então 149, 346. Então 149, 346, que é o vértice, né? Eu vou ter aqui um rompimento, uma retração. Aqui houve um rompimento, a retração, e aqui o nosso vértice é 149, 346. O horário desse vértice aí é 5 horas, então eu vou procurar 5h14, porque aí é 5h15 fecha o vértice. 5h14 é o meu ponto de gatilho de entrada do vértice após 5h29. Após 5h29, vamos lá para o M1. Então 5, eu vou procurar o vértice primeiro. 5h14 é o vértice, então 5h14 é o nosso vértice, é esse candle aqui.
Nosso gatilho de entrada aqui em cima. Eu só tenho esse vértice após 15 minutos dele. Então, 5h29. Após 5h29, após esse candle aqui, é o meu... Tá liberado eu entrar após fechamento. Aqui no caso fechou direto, né? Então aqui teve uma compra de pivô simples fechando direto. Essa compra de pivô simples, ela estaria aqui e teria dado hoje, já nessa primeira pernada, 100 pips, né? Da sua própria expansão, 100 pips, né? Sua própria expansão seria aqui. Sim. Então, hoje aí teria dado esses 100 pips. Deixa eu procurar um outro caso de ajuste de pavio de novo extremo. Ó, aqui seria um caso, vou simular, tá? Vamos supor que o nosso gatilho de entrada fosse aqui. Supor, tá? Supor que houvesse o gatilho de entrada aqui, ó, tá? Aí fez pavio, ajusta. Fez pavio, ajusta, deu um swing. Fez esse swing, eu posso entrar aqui, direto aqui, no primeiro fechamento. É óbvio que quando você tem um entendimento de fundo e um entendimento de cabeça de pivô e outras coisas que a gente aborda na técnica completa, isso aqui é uma resistência, seria melhor você esperar, só que a técnica crua, ela vai te dar alguns pontos eventualmente que não vão ser tão bons. Não é o caso aqui especificamente, porque é só um exemplo, mas esse seria o ajuste de pavio de swing. O que seria um novo extremo? Um novo extremo seria, deu um pavio, e um candle só veio e rompeu o novo extremo aqui de baixo, tá vendo? Não fechou, rompeu, nosso fechamento volta a ser na linha. Deixa eu colocar lá aqui, ó, nessa simulação aqui. Vamos supor, ó, nosso fechamento é aqui, tá bom? Aí, por algum motivo, deu pavio. E aí veio aqui para baixo, ó, tá vendo? E aí voltou aqui. Volta aqui, ó, uma nova extremo. Entendeu? Entendi. E daí você renova ali o ponto de entrada teu. Aqui também era salutar você esperar essa cabeça de pivô e entrar aqui, ó. Se você coloca um pouquinho mais de filtro, né? Mas novamente, a regra não ia abordar isso tudo porque precisava do cara estudar outras coisas, cara, pivôs complexos. Porque para eu entender isso aqui como cabeça de pivô aqui no M1, eu teria que entender que isso é um A, B, C, 4, 5, C, né? E que eu poderia colocar essa expansão aqui para ver, ó, onde é que chega esse final de A, e aqui é a cabeça do pivô dessa LT. Enfim, é algo mais complexo que o cara no primeiro dia de aula já não ia estar entendendo. Ele mal aprendeu o que é um candle e já está aprendendo algo operacional. Então aí seria essa regra aí. Acho que podemos avançar dela, correto? Beleza. Então aqui, 5 é zerar o ajuste de pavio se houver swing contrário ou novo extremo. 6. Uma vez liquidado com trailing stop 150 pontos, então seria assim 15 pips. Como a técnica ela é um M15 e as saídas, o operador ele não vai entender muito sobre expansão, apesar de fazer umas expansões, né, pelo M1 candle. Trailing stop, eu não sabia o que era aquilo. Ele não vai, ele vai ter que se proteger no gerenciamento. Quanto menos ferramentas você tiver, maior terá que ser o seu gerenciamento de risco. Isso é através de um princípio que foi descrito pelo Warren Buffett, que diz assim: o risco está em você não saber o que faz. Então, quanto mais perdido eu estou, com menos ferramenta eu estou, melhor tem que ser o meu gerenciamento. O que não quer dizer que você precise ou que você vá abandonar o gerenciamento só porque você tem técnica. Não é isso que eu estou falando. Mas
quando você tem menos ferramentas de leitura gráfica, aí faz-se necessário você proteger o teu lucro para entrar naquele princípio do axioma que diz: jamais deixe um trade positivo ficar negativo. Então, o que seria um trailing stop 150? Um trailing stop 150 seria isso aqui. Vamos supor que entrou no trade aqui, ó. Nesse ponto é o ponto de entrada do pivô simples, tá? Entrou a partir de 15 pips, a partir daqui, ó. A partir daqui, aproximado, tá? A partir daqui. Se voltar 15 pips, o trailing stop vai ser acionado automaticamente. Se o operador escolher, é uma escolha dele, vocês têm que entender que a escolha do risco é do operador. Ele escolheu se proteger. Poxa, eu vou colocar um trailing stop 15 pips. Como é que está escrito lá na regra? Se o cara colocou um trailing stop, né, que eu coloquei uma liquidação para eles, porque o que acontecia, cara? Chegavam a ter 30, 40 pips e saíam negativo, entendeu? O que é um erro. Aí eu coloquei assim, coloca um trailing stop, coloca esse trailing stop de 15 para não comer tanto o teu risco. Só que óbvio que se você colocar um trailing stop de 15, tu não vai pegar a tendência toda. Sim. E o operador, ele tem que entender que ele vai ser um eterno frustrado. Só que isso não é que ele precisa sofrer. O iniciante, ele sofre porque ele não pegou a tendência toda. Por quê? Porque o iniciante é ganancioso. Ele não tem a virtude da paciência ainda desenvolvida. E aí ele se incomoda de ter pego 30 pips e não ter pego 100. Ele acredita que de forma subjetiva ele conseguiria pegar aquele 100. Só que de forma subjetiva é impossível vencer o mercado. O mercado sempre vai te vencer se você operar de forma subjetiva. Se você operar de forma objetiva, você consegue vencer o mercado. Só que para você alinhar a forma objetiva e acertar o movimento todo, precisa de muitas ferramentas, correto, Getúlio? Então o iniciante ele fica frustrado por ter pego só 40, só 50, não ter pego tudo, né? Nós vimos um caso ali com o Felipe que chegou a dar 120 e saiu com 20. Ou seja, foi uma falha no gerenciamento. Correto? Correto. Então, se ele tivesse usado um trailing stop, aí pro caso do iniciante que ele não precisa fazer muito PIP, porque não se precisa fazer muito PIP, sabe? Eu aprendi, quando eu comecei a aprender, a minha meta era 20 PIPs semanais, a meta estipulada, né? Aí, como a escola que ela é mais ampla, mais abrangente, e a grama do vizinho sempre é mais verde, né? A pessoa olha o vizinho fazendo às vezes 200 pips, vê o Charles lá fazendo 200 pips, aí ele não se contenta com 20 pips. Tem até o caso, vou lembrar até um caso do Oriel, que ele estava fazendo 30, 40 pips com frequência. Aí onde desandou para o Oriel naquele momento da vida, da carreira dele, né? Desandou porque ele foi se comparar com alguém que estava fazendo naquele momento 150, 200 pips, mas você não sabe se o sistema daquele cara que está fazendo 200 pips está objetivo ou se está subjetivo, aleatório, né? Ou se vai se replicar, porque se for objetivo pode se replicar, se for aleatório não vai se replicar. E aí ele quis mais. Então assim, ó, 20 pips na semana é um alvo. Eu acho que dá para começar com 50. Mas se o alvo é 50 e você está num trade de 20 pips e tu não tem muita ferramenta de leitura, liquidar com 20 é uma boa saída. Ah, escolhi não liquidar porque eu estou arriscando um pouco mais, porque eu já estou vindo de 3, 4 trades positivos, tem uma gordurinha, coloca uma proteção de lucro, um trailing stop. E o que acontece? O cara está com 20 pips e voltar 15, ele sai com 5, automático. Isso é o trailing stop, né? Então esse trade específico que a gente viu, a partir daqui que é 15 pips, se voltasse 15 ele sairia no 0 a 0. Daqui eu estou protegido. Aí chegou a 42, aonde que ele sairia? Ele sairia aqui, ó, nesse retorno de 15 pips. Sairia com 28 pips. Veja que é uma saída, tecnicamente falando, ruim, porque olha onde é que você está saindo, em cima da LT. Isso se eu falar toda a técnica. Mas pro cara que quer estudar só o pivolinha, é o primeiro dia, veja bem, é o primeiro dia de aula dele. Ele consegue em um dia, bem estudado, bem pegado,
aprender o pivolinha e no outro dia operacionalizar o pivolinha se quiser em conta real. Tá vendo? É um negócio assim absurdo, né, da simplicidade da parada. Ele é bem pegado, bem estudado. Não estou dizendo que eventualmente ele não vai cometer alguns erros, mas ele consegue. Para esse cara, ele não vai ter um entendimento que sair aqui é ruim. O emocional dele, inclusive, vai estar olhando o quê? Imagina estar operando a $10 o PIP, ele fez $280, só que ele chegou a 400, entendeu? E vou dizer mais para vocês, é muito difícil esse iniciante chegar a 400, porque quando chegar em $300 ele sai. Naturalmente, entendeu? É um princípio do Behavioral Finance. O Behavioral Finance é uma ciência assim, de comportamento que a gente ainda não compreende plenamente. Eu mesmo, tenho 20 anos estudando, tenho vários desafios sobre Behavioral Finance e tem que cuidar, cara. Qualquer desajuste nos teus gatilhos emocionais, eles podem acarretar prejuízos. Então, algo muito sério. Então, esse trailing stop era para proteger. Uma vez que você saiu aqui no trailing stop, por que você saiu no trailing stop? Porque você não sabe mais sair. Então, teoricamente, você saiu no trailing stop, você deixou o mercado voltar. Não entre mais. Por quê? Você já está emocionado, você não saiu na ascendente. Então, eu coloquei essa regra para iniciante faixa branca falar assim, ó, fecha, para de operar. Simples assim. Controla esse ímpeto de pegar o primeiro e o último centavo, esteja satisfeito, se sacie com esses pips que você pegou e acabou para você. Emocionalmente falando, tu não tem mais aparato. Estou falando para iniciantes, né? Sim. Retorne a entrada somente em sinais contrários, ou seja, chega de querer comprar. Você não saiu da compra do sinal original, você escolheu sair, tchau, parou. Isso faz com que você saia com mais seriedade, não fique saindo, você consegue deixar o trade correr. Porque a partir do momento que você escolheu sair, você está fora. Se você levar a sério essa regra, você vai sair de uma maneira tão séria quanto a entrada. Porque para sair é tão simples quanto um clique. Às vezes o mercado foi para o teu lado, tu saiu, daí tu se arrepende de ter saído. Eu passo por isso, vocês passam por isso também. E qual é a sensação que a gente tem? Às vezes você está ali, o mercado foi, e aí dependendo do dia, tu emocionou, tu está lá com 50, 60 pips, tu sai. Pô, sai. 2 minutos, 1 minuto depois, tu olha o mercado, parece que tua emoção dá uma dissipada, você olha o mercado e fala, por que eu saí? Por que eu saí? Esse negócio vai cair, vai continuar caindo, vai me dar mais pip. Só que eu saí por uma emoção. Não tenho mais como entrar, porque a emoção já me venceu, ela já gerou comportamento. Então agora eu tenho como me proteger de comportamentos colaterais que são gerados por essa emoção. E uma das formas de se proteger, por mais simples que seja, é simplesmente não operar mais. Isso protege muito a tua conta. Então saiu, não opera mais. E quando você leva essa regra a sério, você começa a pensar mais antes de sair. Porque se você for sair, você não entra mais. E se você levar a sério a sua própria palavra, você começa a falar assim, peraí, eu vou segurar um pouquinho mais. Porque se eu sair aqui, eu não entro mais. Entendeu? Entendi. Então é um ajuste técnico-comportamental. Não é algo gráfico. Não tem como eu colocar, estipular trailing stop de 150 para qualquer ativo, qualquer moeda, que é a proposta do método, e dizer que o mercado no mundo vai se comportar com isso. Não, é igual a saída de 20 pips que eu falo para vocês. O iniciante fala assim, tá, eu entendi a entrada, agora eu estou com dificuldade imensa na saída. Daí o que eu respondo para ele? Sai com 20 pips. Só que ele não gosta dessa resposta, porque ele quer ser o AIS do mercado. Né? E sair com 20 pips é uma resposta muito honesta, de uma capacidade muito fácil, muito simples, que o cara já tem. Afinal de contas é só entrar, colocar 20 pips na saída automática e sair. E não tem o que pensar mais, é só isso. E o cara, ele acha ruim porque várias vezes vai chegar a 60, 70, 80. 70, e ele não vai querer 20. Então, inúmeras vezes, nesses anos todos ensinando o método, eu falei, cara, sai com 20. Aí os caras me questionavam, queriam respostas técnicas mirabolantes, não essa comportamental. Eu falei, sai com 20, não entra mais.
Porque se tu tá saindo com 20, você tá me falando que não sabe sair, você não sabe onde é que você tá. Porque aonde que eu tenho que sair de uma compra? Quando os preços estiverem o quê? Caros. Enquanto o preço estiver barato, eu tenho que manter a compra. Né? O caro e o barato é muito difícil de se dizer, né? Eu comprei um apartamento tem um ano. A princípio, eu pensei, poxa, talvez eu tenha pagado caro esse apartamento. Mas foi para consumidor final. É para aparato emocional, é ter um apartamento, prover para minha casa. São outras formas de ganho que não só financeiro. Eu não estava buscando um ganho financeiro. Eu queria ser trader, construção de aparato comportamental e emocional. Então, se eu tenho uma casa bem ajustada, uma família bem ajustada, um lar bem ajustado, um lugar de descanso bem ajustado, de conforto, isso me gera aparato emocional para eu ir lá no mercado e tirar os milhões de dólares que aquele mercado pode me dar. Então também é um investimento. Eu não queria necessariamente obter um ganho financeiro. Só que acompanhando em Blumenau, que esse último ano foi o ano que mais valorizou o metro quadrado, hoje eu consigo falar que eu paguei mais barato do que vale hoje se eu fosse colocar para uma possível negociação. Né? Apartamentos aqui no mesmo bairro. Aqui na nossa frente aqui mesmo tem apartamento com 40 metros quadrados a menos, sendo vendido mais caro pelo preço do que eu paguei o meu, sem estrutura de piscina, sem nada. Então, não que eu queira vender, mas se eu vendesse o meu no preço que eu paguei, hoje eu não comprava algo do nível aí fora. Então, houve essa valorização. Eu não sei te dizer se eu paguei caro, se eu paguei barato. Tá vendo? Eu tenho uma dificuldade. O que é o caro, o que é o barato? No gráfico, aqui fora, se você for sincero, você vai assumir que você não tem uma dificuldade de saber o que é caro, o que é barato. Tanto é que o Getúlio me ensinou um negócio muito importante, que é assim, não existe valor de mercado para imóvel, né? E aí eu evoluí para um conceito como referência. Uma referência. E aí eu evoluí o conceito para valor da concorrência, que é oferta e demanda. Então a oferta está tendo valor de concorrência X, mas depende da demanda. E aí o Getúlio até me ensinou um negócio, depende da necessidade de quem vai comprar e da necessidade, né, e vontade e necessidade de quem vai vender. Vai vender. É isso que vai determinar o preço final. E isso é o que vai determinar. Então, às vezes o cara tem a sênior aqui perto de casa, às vezes o cara é um diretor da sênior, ele quer morar aqui e ir a pé, na esquina. Para ele tem uma necessidade maior do que o cara que... Enfim, e ele estaria disposto a pagar um pouco mais. Mas é tantas variáveis que a gente não consegue, a gente se perde em falar se está caro ou se está barato. E não quer dizer que esse cara, diretor da sênior, comprou algo caro na rua, de que todos os outros vão ter que ser esse valor, porque os outros não têm essa necessidade que ele tem. Às vezes o cara quer morar no mesmo apartamento do filho, não sei, enfim, depende da necessidade, como o Getúlio me ensinou. No gráfico nós temos aparatos técnicos para saber se está barato ou se está caro. Só que o iniciante não vai ter. Então eu falo, sai com 20, porque você não está... Quando é que eu tenho que sair de uma compra? Quando tiver caro, porque daí sair de uma compra é efetuar o quê? Uma ordem de venda. Eu tenho que vender caro e comprar barato. Quando que eu tenho que sair de uma venda? Quando o preço estiver barato. Daí eu tenho que sair fora. Né? Tá barato. Se tá barato, provavelmente o preço vai subir, né? Então, só que se o iniciante não tem essa percepção, eu fui e coloquei lá os 20 pips. Os 20 pips não fui eu que estabeleci. Meu professor, quando me ensinou, ele fez a gente fazer estudos diversos e com planilhas e super bem elaboradas, né? O Yanni criava umas planilhas fantásticas e tinha todos os dados e expansão, chegou na expansão tal, na de 56, na de 38, quantas ondas, tu filtrava, até que um dia ele falou assim, ó, cara, faz um estudo aí para sair com 20 pips, é um número mágico. E por incrível que pareça, Getúlio, tu nesse tempo que tu está estudando, se tu tiver
tu tivesse as planilhas, porque quando a gente fazia era assim, ó, planilha operacional, nome da entrada, ponto de entrada, quantos pips ganho máximo deu, chegou na expansão, não chegou, todas essas informações eram planilhadas ao longo dos turnos, né? E o que tu operou. Aí você tinha como, nos poucos cliques, determinar se todos aqueles trades que tu fez, tu tem tantos pips coletados, tá acompanhando? Se você tivesse saído simplesmente, independente de alcançar a expansão ou nada, ou não, se você saísse em 20 pips, em todos os trades, o que acontecia? Todas as vezes aumentava em muito o valor do pip em relação ao operado. Tá ligado? Não em relação ao gabarito, que era o que você poderia ter pego, mas que enfrentar dinâmicas emocionais. Mas em relação ao operado, melhorava absurdamente, geralmente, daquele nível de operador que nós éramos, né? E aí alguns alunos meus fizeram esses estudos. O Matheus Tarasquizuki, ele na época fez uns estudos assim, que ele tinha dificuldade de sair, eu falava, cara, sai com 20, só que ele tinha muita dificuldade por ser tipo 8, ele tinha muita dificuldade de sair só com 20, quando ele poderia resolver tudo, o tipo 8 ele é muito imediatista, né? Pô, se eu posso sair com 200, eu saí com 20, né? Certo. Aí ele, em algum momento, ele fez um estudo e compartilhou aqui, ele pegou todos os trades de um ano inteiro, e ele falou assim, cara, se eu tivesse saído com 20 de todos os trades, dos trades que eu não consegui deixar correr, dos trades que correram mais, se eu saísse com 20, dos trades que eu saí negativo antes de acionar o stop, se eu tivesse saído com 20, eu estava absurdamente positivo, de todos os trades, né? E aí fica a dica aí. Mas é a questão é aquela parábola da corrida do coelho e da tartaruga, né? Ou seja, o 20, todo trade é a tartaruga, que vai na mesma constância sempre, né? Sim, e assim, mas tu entende que isso é uma coisa assim pro cara que não sabe ainda sair, não tá errado o cara sair 40, 50, não, né? Sim. Mas se tu não sabe, se tu tá aprendendo e tu quer uma bolsa de estudos, sai com 20, só que não adianta sair com 20 frustrado, entendeu? Isso vai acabar com o teu emocional. E a frustração, ela tem alguns gatilhos, ela tem alguns sintomas. Um dos sintomas da frustração é a inconstância. Ele para, ele começa, aí ele está frustrado que é só 20, daqui a pouco ele decide que ele vai sair com 20 em todo o trade. Ele toma uma decisão de pé junto. 2 dias, 3 dias depois, porque alguém está saindo mais, ou 2 semanas depois, ele já esqueceu aquilo, está tentando sair no fiofó da mosca ali de novo, entendeu? Então, é uma coisa a se pensar, de talvez o cara ser humilde, poxa, sair com 20, né? Ou proteger o lucro, principalmente se você tiver menos entendimento técnico. Então, é muito difícil dar uma orientação dessa para a escola no modelo que é hoje, porque cada um está num nível técnico. Naquela época era uma turma só de pivolinha e todo mundo tinha mesma técnica, né? Então, esses são os 6 primeiros filtros de entrada. Trailing Stop 150 era para proteger. Aqui a gente vai agora para mais o 7º. Vértice simultâneo. Se for na máxima mínima do dia, pode entrar no rompimento de vértice mais LT simultâneo com fechamento e confirmação. É o caso desse exemplo do dia ali. Vamos lá ver? Ó, M15, linha. E assim, vocês têm que entender a dificuldade que é criar regras para uma coisa, porque uma regra pode, por super otimização, estragar o resultado do processo, tá? Imagina, né? Você pode estragar o resultado do trade se você colocar uma regra ali que está desconectada com o que deveria ser. Então tá vendo aqui que eu tenho um vértice simultâneo aqui, ó. Eu tenho um LT, uma onda A, uma onda B, e se eu tiver lá no M1 fechamento e confirmação abaixo da SLT, abaixo do vértice, a gente tem que lá ver, eu poderia ter entrado aqui mesmo esse rompimento sendo prévio, a onda A sendo, mesmo o rompimento ocasionado sendo na onda C, assim fica mais fácil. O rompimento da LT é na onda C, entendeu? Aí eu estou usando o vértice mais a LT de resistências, mas precisa ser máxima do dia ou mínima do dia. Então a gente vai ver esse caso lá
primeira coisa a gente vai matar o vértice, né, da onda A, que é a cabeça do pivô, é 149981. 149981. E o horário, né, para ver o retrovisor, 2h15. Então 2h29 vai ser o vértice. 2h29 vai ser o vértice, tá aqui o nosso vértice, ó, 2h29. 2h29 é aqui. 2h44. 2h44 é esse verde. Esse, ó, olha só como é o caso do vértice simultâneo exatamente. 2h29 é esse rapaz aqui, que gera essa linha amarela. 2h44 é esse verde. Está na máxima do dia, então objetivamente é MD, correto? É que aqui tu não pode olhar isso aqui como M1, tu tem que olhar lá no M15. No M15 isso tudo aqui é máxima do dia. É uma onda só, inclusive, né? Lá no M15 é isso aqui que está acontecendo, ó. Pá e pá. O vértice é isso aqui, tá vendo? Mapeei ali o vértice, né? Inclusive 29 vai ser 14. Vai ser aqui, ó. Aqui, ó. Lá no M15 é isso aqui, o pivô, tá? Mapeei, desenhei o pivô do M15 aqui no M1. Beleza? Vem daqui de trás para algum ponto aqui, tá? E a linha de tendência tá lá. Beleza. Eu vou ter que ter um fechamento e uma confirmação abaixo da linha de tendência, tá vendo? Ó, tive um fechamento, mais um fechamento abaixo dessa mínima do fechamento 1. Nossa venda é bem aqui. Na hora 2h47. Vamos marcar ali para a gente ver quantos pips. Então, deu esse sinal, entrou vendido, caiu 140 pips. Caiu 39, se o cara estiver usando o 20, ele vai sair com 20, vai dar lucro. Só que ele se frustra num dia igual esse, né, Getúlio? Sim. Ele olha no final do dia e fala, meu Deus, era só ter ficado. Aí se ele tentar aumentar o 20 sem técnica objetiva, ele não consegue, porque entra na subjetividade, aí é aí que o emocional do cara se perde. Todas as vezes que você sair da técnica, teu emocional vai ser abalado. Então, quer saber se tô sofrendo muita pressão no trade, porque você não tem aparato técnico para nortear a sua entrada, permanência e saída. Você está querendo vencer na subjetividade. Então é melhor você quer resolver isso aí, 2 caminhos. Ou melhora a tua leitura de ferramentas, ou sai com gerenciamento de risco mais otimizado, melhorado. E aí é sempre para menos. Então sai com 20 pips. Tu vai ver que tu não vai ter esse sentimento de perder. Só que daí tu vai ter que lidar com esse sentimento de, puxa, caiu 140, sei só com 20. É besteira. É besteira. Tu poderia pensar que tem gente que está comprado e perdeu 140. Né? Mas alguém que usasse o trailing stop sairia aqui com 25. Ó, sairia aqui na volta aqui com 25. No trailing stop 150. E alguém que fosse usar o aparato técnico completo não sairia aqui de jeito nenhum, porque iria entender que isso tudo aqui é uma cabeça de pivô que acabou de ser confirmada, essa maior aqui, né? E aí ia expandir esse é um movimento que rompe a LT e sairia aqui com 111 pips. Inclusive essa entrada de compra aqui é um mordisco, eu vou mostrar para você, ó, Getúlio. É um mordisco aqui no diário, ó. É aqui, ó. Imagina que eu tenho uma linha de tendência macro que vem lá de trás. Lá de trás, ó. Daqui, ó. E aí o preço vai lá nessa linha de tendência, na retração de 62, suporte, vai lá no suporte com essa expansão toda alcançada, é suporte, é ponto de mordisco, em ponto de mordisco, né, de baixa, é a entrada mordisco que se chama fundo, fechamento e confirmação.
Então, nesse ponto aqui, fundo fechamento confirmação do dia de hoje, que é bem aqui, tá bem, viu ali? Trendline. Lá no M1 é exatamente essa entrada de hoje, que é aqui, ó. Lá no M1 vai ter o fechamento, a confirmação, compra. Mordisco, sinal de mordisco. Simples de ser feito, desde que seja nessa localização. Agora, a galera fala, alguns falam, né? Eu gosto quando o pessoal generaliza, porque quando você generaliza, você está sob o domínio da Matrix, né? O cara fala, mordisco eu não estudo, eu não uso. Tudo bem, você não usa, mas vai ter um dia ou outro, quando ele acontecer, que vai ser esse caso, esse é o caso do mordisco, ele é mais raro de acontecer, você vai deixar de pegar aí bons pips. Aqui no caso aqui, foi uma alta de 200 pips, né? De início de onda A, super bem posicionado, enfim. Mas o iniciante do pivolinha não vai saber disso. Então ele saindo em qualquer lugar aqui com 80 pips, ou com 20, ou com 50, ou com 70, ou com 50 no Oh My God, tá pronto. Importante é que deu trade, o sinal funcionou e deu lucro, tá bom? Perfeito. Então essa é o vértice simultâneo. Mas antes de passar para o próximo, Pode falar. Vamos fazer, eu queria que tu fizesse aquele ali, vai lá no linha, no M15 linha, por gentileza. M15 linha. Isso, faz aquela outra compra ali, depois desse mordisco aí, a segunda compra. Essa primeira compra aqui. Não, mais na frente. Não vai ter, essa é a primeira compra. Não, mas não é a primeira compra, é a segunda ou terceira. Né? Mas aí pelas regras você vai ser impossibilitado. Tá, não, mas isso tudo bem. Você vai ser... Pela regra eu vou ser impossibilitado, eu só queria ver o tipo de pivô ali. Se aquilo é um vértice simultâneo ou não. Porque vai fechar a LT antes. Não, porque já teve compra antes aqui. Não, mas não é aí. Tá, tudo bem. Onde é? Depois, em seguida. Na próxima. Aqui. Não, mais na frente. Aqui. Aí. Mas de qual LT? Compra traça uma LT de baixa ali naquele ponto ali. Aqui. Aí. Essa compra aí. Não pode ser vértice simultâneo, tem que ser mínima do dia. A mínima do dia. É só aqui, ó. Vértice simultâneo, se for na mínima do dia. Mínima do dia. Tá vendo? Tá, por isso que não poderia ir. Isso. É só ler aqui, ó, a regra ali, pronto. A mínima do dia não pode, pronto, tá, não pode. Entendeu? Perfeito. Aí, mas aí tu compra aqui, ó, se for o caso. Daí tu compraria... Porque o ponto mínimo ali está antes, né? Aí, a mínima está aí. Isso, a mínima do dia aqui, eu sei que eu... Não, aqui, a mínima daquele pivôzinho de alta. Isso, o mínimo do pivô de alta é aqui, eu sei. Daí vai ter alguma regra aí que vai pegar isso aí. Pivô simples. Você pode... Porque é uma onda C aquilo ali, né? É menos? Mais ou menos, entendeu? Não tem como você saber. O pivolinha não foi feito para o cara pensar em qual onda ele tá. Se ele for... esse é o ponto principal. Se a gente for isolar para falar de pivolinha, não tem como ele saber se é uma onda C. Não tem como ele saber que onda ele tá. Porque daí ele vai ter que usar outras ferramentas. Aí não precisa dessas regras. Né? Mas a regra tem aqui, ó. Eu tenho SLT, aí eu tenho esse pivô que retrai em 62, né? Aí eu teria aqui pivô complexo, caso a onda que rompe a LT seja um A que tenha ondas, né? Um A que tenha ondas, que é isso aqui. Não é bem o que seria isso, Não é bem. Mas ele tem ondas, aí ele retrai. Mas ali não tem LT. A LT é essa aqui. Bom, essa.
Aí pode entrar no vértice do A que subiu em ondas, caso a onda B recue em 61.8, que seria isso aqui. Aí entraria nesse vértice aqui, ó, aqui. Aí entrando nesse vértice, um pouquinho atrasado, mas ainda dá 70, 80 pips. Ele vai pegar 20 de qualquer forma. Agora, para entrar aqui, vai ter que ser... É que ele não rompe aqui, né? Que se ele rompesse um pouquinho só aqui, ele já não caberia na regra. É que eu entendi o que tu tá falando. É que aí quando tu vai fazer regra é isso, né? Aí tu não vai poder tirar. Só porque me chamou a atenção ali, olha. Não vai poder sair da regra, porque aí vai ter que se contentar em não pegar isso aqui, mas não pode pegar isso aqui, ó. Essa baixa pegar, aqui, ó. Sim, pegar que daí dá 80 pips aqui, entendeu? Pegar aquele. Isso. E aí vai ter outras regras. Vamos ver as regras ali. Aí essa é a sexta, né? Aí tem a sétima, oitava, né? Somente entrar em trades com stop loss máximo de 50 pips. Isso aqui era uma outra época que oscilava menos. Eu coloquei 50 pips porque a galera tava pegando 20, então. Mas o ponto é, se você aumentar o teu stop loss, tu vai ter que aumentar o teu stop gain, o teu risco. Não adianta tu ficar saindo com 20 e tomando 50. E tomando 80, né? Então aumenta um pouco ali o 20 nessa oscilação do SDJPY hoje. Na época o SDJPY oscilava 80. Então o 20 seria 60 pips já, entendeu? Hoje. Aí você poderia tomar um stop maior também. Então isso aqui teria que ser ajustado através de um estudo. Como não é o caso de fazer regra para pivolinha, porque não é meu objetivo fazer isso. Me incomodaram tanto com esse pivolinha que eu peguei, assim, ó, cansei de ensinar isso aqui. Eu uso o pivolinha e tal, mas enfim, aí eu não vendo mais esse produto. Não estou fazendo porque o Getúlio pediu, senão eu nem faria essas 14 regras. Então não existe entrada em fechamento chuchu. Não é chuchu, não entra. Tá bem claro isso, né? Espera o próximo fechamento, que é a indecisão isso aqui. Não existe entrada em fechamento doji. Tem que ser com o corpo. Vértices de referência. Usar máximas e mínimas para determinar o vértice de referência para caso empate de close. Cara, como oscilava menos o ativo, empatava muito a referência para eu saber qual eu ia usar para linha de tendência. Daí eu usava, aí eu meio que desenhava um candle, entendeu? Com a máxima mínima para ver, mas agora, ó, se tu for ver, é muito difícil. Não vai ter nenhum empate de close aqui, é muito difícil mesmo. Então essa regra, na atual conjectura do mercado, poderia até ser desclassificada. Ó, não tem nenhum caso aqui, eu estou olhando aqui com olhos de águia, não tem nenhum caso de vértice com a mesma... Muito difícil, porque oscila muito, vai ser muito difícil coincidir o vértice ali, né? Então, esse é o legal de tu ter uma equipe, uma comunidade, porque daí o mercado ele é adaptação, né? Então você pega e adapta a linguagem ali. Oscila menos é uma forma, oscila mais, tu faz umas adaptações, entradas, saídas. Então isso aqui eu acho que a gente pode deixar para lá. Foi um jeito ali de eu mostrar qual era a linha do vértice, mas mais complicava do que ajudava também. Vértices visuais, usar somente para traçar LT. Também era um caso de vértices visuais, oscilava menos. Aí tá vendo esses abaulamentos aqui, ó? Isso aqui, ó, tá vendo? Sim. Que ele tá caindo, ele só perde o ângulo de queda, mas continua caindo. Ele não é um vértice, tá vendo? Não. É que às vezes ele fazia isso aqui, ó, tá vendo? Não é um vértice. Aí a gente chamava isso de vértice visual. Não tem como vender aqui, porque não tem o vértice. Não tem como vender. Aí, e nessa oscilação não acontece tanto esses vértices visuais, né? Aqui é difícil, mas naquela época acontecia muito, eu adaptei. Então, vértices visuais, usar somente para traçar LT. Então, esse vértice visual que estava assim e fazia isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui é mais alto do que aqui. Então, não houve uma retração, né? Aí usava só para traçar LT, tá vendo? Aí essa LT podia liberar uma compra lá, mas eu não podia vender, usar esse vértice visual para vender nele. Entendeu?
Então era isso. Mas não, também desnecessário. O 10 e o 11 tá obsoleto. Mas eu já vi, eu já olhei, tem, o vértice visual até de vez em quando tem alguma coisa para traçar LT, eu já vi. Aí você usa ele para traçar LT para te dar uma compra. Exatamente. Mas você não usa ele, tipo, eu tenho uma LT, aí vem e faz um vértice visual e eu falar que eu vou vender bem aqui. Não tem como. Tá? Não. É difícil porque o ideal é você juntar pivolinha mais a figura de gatilho de topo e fundo. Topo e fundo, tá? Aí você tem uma entrada mais M1, mais dinâmica. Só que para ensinar topo e fundo, na primeira aula, o que requer para ensinar topo e fundo? Requer saber o que é um candle, saber o que é um swing, saber o que é um rally, saber o que é um tic-teco, saber o que é um coelhinho, saber o que é corpo ou parte do corpo, saber qual é o CR e saber sobre fechamento e ajuste de pavio. Olha o tanto de coisa, parece pouco, mas olha o tanto de coisa que tem que saber. Eu estou ensinando a Ivana, tem 2 dias que ela está traçando swing rally e está errando ainda. Eu sei bem como é isso. Não é? E aí dá a sensação de que não vai avançar, tu lembra? Imagina como é que tu vai, na propósito, tipo, é uma aula de tantas horas, vou te ensinar uma técnica que você pode aplicar de imediato e tipo, eu não vou ensinar, e até porque eu achava que valia muito mais e tal, e hoje eu vendo muito mais barato, inclusive a técnica toda, como é, né? E, enfim. Não, é que eu até falo para ti, depois de olhar essas regras todas, eu quero olhar aquele protocolo RASP, lembra aquele protocolo que a Simone criou outra vez? Sim, aquele lá, que foi um exercício que eu fiz, que eu gostaria de fazer mais vezes até, só que falta aderência da escola ainda. Quem sabe aí com esse trabalho do YouTube, gere mais operadores do método, e aí, porque obviamente para fazer isso a gente precisa de pessoas operando o método, não dá para misturar com outros métodos. E em encontros presenciais, em hotéis, em que seja lobby de hotel, hall de entrada, presencial, onde vai para o workshop, né? E aí tu reúne pessoas, grupos, como eu fiz nesse dia que foi criado o RASP, e tu fala assim, ó, reúne grupos de 3, 4, no máximo 5 pessoas e formem protocolos e testem os protocolos. E nesse dia da criação do RASP, do Tóquio e outros que foram criados, eu passava nas mesas, orientava, falava, por aí tá ruim, por aí tá bom, o que que tá acontecendo, pá, beleza, pode testar, testa ali dentro do protocolo, mas testa candle a candle de forma objetiva e sincera, né, sem roubar. E depois apresenta pra gente, aí cada grupo apresentava o resultado desses protocolos, entendeu? Então foi muito rico esse tipo de encontro, na época era muito rico. Quero voltar a fazer, mas aí eu preciso de mais gente, assim, ó, não dá pra, até por causa da estrutura de todo o encontro ser cara, né, precisa ser no hotel, precisa ter toda essa demanda, precisa ter pessoas, coffee break vai precisar de estrutura, enfim, então estou esperando aí pacientemente a galera estudar pra gente poder fazer isso, infinitas possibilidades, tá, de juntar coisas. Bom, a vértice de referência, usar máximas e mínimas, vértices visuais, usar somente LT. 11. A ABC mais LT visual pode ser usada somente para entradas com vértices na mínima e máxima do dia. Então seria isso aí. Essas entradas aqui, ó, de vértices visuais, dá prioridade para entrar na mínima do dia. Porque fica mais seguro, entendeu? Mínima do dia eu tenho um suporte extra. Vai que isso aqui é uma onda que não retraiu mesmo, o operador não viu direito, aí ele está colocando na mínima. E aí assim, não que todas as vezes, né? Mas se isso está acontecendo na mínima do dia, provavelmente tu está comprando olhando para baixo. Se está acontecendo na máxima do dia, provavelmente está vendendo olhando para cima. Por exemplo, esse aqui na máxima do dia que tem aqui, ó, esse pivolinho que tem aqui, eu estou vendendo olhando para cima no dia. Tem 200 pips que subiu, né? Então ser máxima do dia é um qualificador fácil que eu coloquei para o iniciante de day one, né? Day one, primeiro dia. Só que, obviamente, nem é toda máxima, nem toda mínima. Não adianta ser mínima do dia, e aí é difícil para o iniciante entender isso. Imagina que aqui é o dia anterior, e aqui é mínima do dia, e me dá uma compra bem aqui, ó. Não pode, né? Porque aqui é uma resistência agora, só que o iniciante não vai entender isso. Agora aqui pode, entendeu? Aqui, por exemplo, que está na retração, perfeito, a entrada perfeita. Que eu tenho esse pivô. Se eu colocar essa retração aqui, que é do dia anterior,
Olha onde é que eu tô. Eu tô entre 62 e... Eu tô bem aqui, ó, no meio de 60, na retração mesmo. Eu tô num lugar muito bom de máxima do dia. Não fez essa falha, entendeu? Muito bom. Agora tem máximas e mínimas de dia, né? Correto? Correto. Não, tô vendo aqui. Deixa eu ver uma coisa. E aí... ABC, aí o 11.1, ABC visual pode ser usado para liberar ABC mais LT do próximo ABC. Faz sentido. Então tinha uma regra, tem uma regra que, como aqui não é candle e é operacional e não tem contextual, para colocar um princípio de ciclo, que é difícil para entender. Até pouco tempo atrás, o Getúlio me perguntava, mas o que é ciclo? O que é ciclo? Várias vezes me perguntava do Congibox, sendo que ciclo eu sempre dei a mesma resposta, mas por algum motivo é difícil de entender, o cara entender. Eu coloquei uma regra que você só pode liberar uma LT se vir de um ciclo oposto. Então essa de alta está liberada, porque ela está conectada nessa de baixo. E essa de baixo está liberada porque estava conectada numa de alta. Agora, se fizer isso aqui, ó, e isso aqui, uma alta, eu não tenho LT aqui para liberar, entendeu? Porque eu não tive um ciclo contrário aqui. Tá claro? Claro isso. Então, ABC visual pode ser usado para liberar ABC mais LT do próximo ABC. Então, eu estou falando que se essa onda aqui for visual, ela pode ser usada para liberar o próximo ciclo, até porque a liberação do próximo ciclo quer dizer que eu estou procurando uma venda aqui. Se eu posso usar ela até para comprar, quanto mais para liberar um ciclo posterior que ainda vai ter que acontecer para eu vender lá posterior, entendeu? Agora, se o visual pode ser usado até para entrar no trade, dependendo da localização, quanto mais liberar um visual para que eu venda aqui, ó, né? Aí aqui eu teria uma LT. Esse visual me liberaria até uma compra aqui, se fosse na mínima do dia. Quanto mais uma venda aqui, esse visual me liberando essa LT para que eu possa vender aqui. Tá bom? Tá bom. Só que assim, ó, tem formas e formas. Isso é óbvio que é uma regra. E aí é uma regra que vai ser... O que poderia acontecer se o cara já tem uma noção de pivô complexo, né? Poderia acontecer isso aqui, ó. É um pivô 1, 5, com retração em 62, bem localizado, que eu poderia vender aqui fácil. Só que daí, cara, como é que eu vou explicar isso? Que em alguns casos vai poder, outros casos não vai poder, para evitar perda de PIP, porque é keep PIP, make PIP, repeat, fala assim, ó, não pode, pronto. Não pode, por quê? Inaptidão, incapacidade do operador de entender. Pronto, limita. É igual ao jiu-jitsu. Tem golpes que não pode dar na faixa branca, tem golpes que não pode dar na azul, tem golpes que só podem dar na preta, por quê? Incapacidade do cara se defender. A ABC visual pode ser usado, blá blá blá. Próximo. ABC visual pode ser usado para liberar ABC mais LT do próximo ABC. Reentrada somente se o preço for melhor do que o preço da entrada original. Então, a entrada original, minha compra está aqui. Aí eu vim e dei uma compra aqui, ó. Só que a compra original está aqui dentro do dia. Não vou entrar. Não quer dizer que está errado, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou impedindo do cara comprar uma quinta onda aqui e tomar uma retração na cabeça. Ele não vai ter leitura de contexto, não vai ter leitura de por exemplo, às vezes essa alta aqui é um Las Vegas de alta. Como de fato foi, né? Essa alta aqui foi um Las Vegas. Então, quando eu coloco aqui essa expansão, a venda do pivolinha dá exatamente no contexto Las Vegas, correto? Correto. Olha lá, exatamente no contexto Las Vegas. Então, um dos filtros que eu colocava, que o TBT002 chamava Las Vegas, o 01 Barcelona. Eu ensinava o pivolinha, depois eu falava, querem evitar alguns stops? Operem pivolinha somente no contexto Las Vegas. Aí isso era o TBT002, entendeu? Que era não fazer nada até eu ter um Las Vegas de venda, aí eu vendo pivolinha.
E se der compra no Las Vegas de venda, eu não faço nada. Simples assim, filtro fácil de colocar, correto? Correto. Pronto. Nesse dia de hoje, por exemplo, por coincidência, teria dado aí já 90 pips. Só esperando. Se não faria nada, opa, tá formando Las Vegas. O cara colocaria um alarme de formação de Las Vegas. Como é que ele coloca o alarme? Vai lá no MetaTrader ou lá na plataforma dele, coloca um alarme aqui na expansão. Faz a expansão, coloca o alarme. Bateu, ele vai lá pro gráfico esperando pivolinha. O primeiro pivolinha que dá, vende e vai embora. Sacou? Fácil pra caramba. Só que tem essa dinâmica de esperar, do trabalho de esperar, né? Que é um trabalho. Então, reentrada somente se o preço for melhor que o preço de entrada original. Estou evitando aqui também entradas emocionais. Às vezes o cara saiu, se arrependeu de ter saído e quer entrar de novo. Então, travei a sair. Porque o cara vinha falar comigo, como aqui na escola é tudo objetivo, né? E eu sei que outras escolas, não quero perder meu tempo falando mal de outras escolas, porque, cara, é difícil achar uma que presta. Mas outras são tudo uma enganação, uma subjetividade, né? Funciona para você, não funciona para mim. Aí o cara vai lá e ele entra numa reentrada, perde dinheiro, e aí a culpa é de quem? Do professor. Ele vinha lá com a entrada, pô, perdi dinheiro aqui nesse pivô LT. Daí eu falava assim, ó, porque eu sabia que ele não sabia alguns princípios, eu falava, ó, tua entrada foi aqui. Que no caso ganharia dinheiro, mas tua entrada foi aqui, tu perdeu aqui, tua entrada foi aqui, mas ó, a original é aqui embaixo, então tu tá fora da original, tu vai ter que esperar. Aí é óbvio que vai limitar a ação do operador, por isso que os alvos de pips no mês eram menores, né? Mas era em torno de fazer 10% ao mês aí, o que dá 100% ao ano. Então, era só esperar. E aí o iniciante tem uma dificuldade muito grande de esperar. Hoje a gente tem dificuldade de esperar na fila do banco. Fila do banco não é mais, mas filas, né? Temos dificuldade de esperar até no elevador, quanto mais esperar sinal. Então, essa dificuldade ela é comportamental. Mas aí não. No caso ali, naquele workshop que eu vendia técnica, eu falava assim, ó, eu dava o que eles queriam, né? Só, não vai ter... vai ser só técnica, porque todo mundo achava que estava pronto no comportamento, todo mundo era foda, mas daí não conseguia esperar. Aí eu, mas você não esperou, tá fora do original, deu errado, o problema é seu, a técnica tá aí, tu errou, o problema é seu. Bom, então reentrada somente se o preço for melhor do que o preço da entrada original. Se a entrada estiver a menos de 3 pips da RET 62, entrar somente com fechamento e confirmação. Então, por exemplo, vamos supor que aqui, ó, eu tenho uma RET 62 e eu quero meter uma venda aqui, ó, tá vendo? Eu vou ter que proteger. Aqui não é local de venda. Você consegue entender que aqui não é local de venda nessa retração desse pivô? Aí eu meio que coloquei isso aqui para o cara não entrar. Aí provavelmente vai não dar entrada aqui, sabe? Aí se der, o cara toma um stopzinho aqui e depois pega mais. Que mais? Então a RET 62 é um contexto ali, eu estou entrando em suporte, né? Comprado em suporte. Eu estou entrando vendido em suporte, desculpa. Vendido em suporte, cara. Eu estou tentando evitar que o cara entre ali, entendeu? Reentrada válida se for um novo dia. O que é isso? O dia ele tem uma média de oscilação. Então vamos supor que no final do dia você teve uma venda aqui, ó. Você teve uma venda aqui, ó. Aqui é a venda original, correto? Ó, aqui eu tenho uma venda. Aqui eu tenho uma venda, inclusive, daquela roubadinha, né? Da roubadinha vendeu, ó, chegou a 100 pips. Mas já é a mínima do dia, já está olhando para baixo. Isso. Aí no caso aqui, deu uma compra, né? Aqui, ó. Né? Daria uma compra aqui, que daria 20 e poucos pips, ó, né? Aí daria uma venda, e essa venda daria 140 pips. Beleza. Vamos supor que não tivesse dado essa compra, para a gente simular aqui. Deu uma venda aqui, não deu a compra, aí deu uma nova venda, só que aí é novo dia. Aí você pode reentrar. Entendeu? Independente da entrada original. Certo. Independente da entrada original, você pode reentrar. Mais difícil também, porque como oscila muito,
não tem, geralmente vai dando outras entradas, porque é muita oscilação, né? Isso era uma regra para quando oscilava pouco, daí ficava muito tempo sem oscilar, e aí pegava, renovava o dia e ia oscilar. Aí não é difícil essa regra ser usada agora, porque tu entrou e ela foi, o mercado foi, né? Aí não tem o que fazer, já vai ter saído, né? Aí a reentrada só no novo dia, ó. Saiu agora desse trade, espera um novo sinal no novo dia, ou um sinal após um sinal contrário. Deu venda, aí eu só posso comprar. Mas aí é cuidar com isso aí, porque daí gera o operador a vender e comprar, vender e comprar. Não é necessariamente assim, às vezes pega a tendência, o preço. Ó. Reentrada de TBT001 clássico, RRC, após saída de trailing stop de roubadinha, é válido. Vamos lá, o que é isso? Vamos lá, o que é isso? O clássico é isso aqui, esse é o caso. Aqui eu tenho uma entrada de roubadinha, tá bom? Entrada de roubadinha. Entrei aqui, pau. Vamos ver, daqui para cá vai ter caído, ó, 38 pips. Eu fui sair. Nesse trade. Eu entrei aqui, deu 38 e saí. Aí faz uma retração, o clássico a entrada é aqui, ó. Eu entro de novo, é válido eu entrar de novo. Então, porque às vezes a roubadinha é tão abrupta que tu sai. Só que por que eu liberei a entrada? Porque a roubadinha é uma entrada de onda A. Então, se o cara sair no emocional, ele vai sair no final da onda A. E se ele reentrar, ele entra no certo, que seria o certo, entendeu? Então, essa regra eu liberei só para roubadinha, se o cara é operador de roubadinha. E aí, assim, ó, eu também ficava a cargo de você... O roubadinha, o cara tem que estar mais atento, ficava a cargo de não precisar entrar na roubadinha, tá? Mas se quiser entrar, é uma opção. Reentrada de TBT001 clássico, que é rompimento, retração e continuidade, que aqui ó, rompeu, retraiu e continuou na onda C, né? Após saída de trailing stop de roubadinha, vamos supor que eu entrei, coloquei um trailing stop e me tirou. Ou saí, né? Ou liquidei no my god. É válido. Então olha só, vamos lá ver isso aí, essa última aí. Nossa entrada ficaria... aqui não precisa nem colocar LT lá, porque vai estar a LT, o rompimento, é certeza que é junto, tá? Não tem como. A nossa entrada aqui ficaria, eu vou colocar, vamos lá, vou colocar pra gente ver, pronto. Aí o close, 157,64, 157,64, horário 20h45, então é 20h59, vamos lá, 20h59, ó, 20h59, aqui ó, 20h59 é o vértice. Veja que na linha, no pivô linha, não tem aqui essa alta aqui, porque ele faz 20,59, aí ele vai ir para... A partir de 20,14... Peraí que alguma coisa está errada aqui, eu tô perdendo. Mas eu acho que pegasse ali o anterior, né? Deixa eu ver aqui. Não, peguei o anterior, tá certo. Não, desculpa, eu que errei. Ó, mas é aqui mesmo. Não é o próximo, é o roubadinha. O roubadinha é isso. Eu tenho ali 20,45, tenho a nova máxima, tenho a LT. Eu tô aqui, ó, nessa alta aqui. Eu tô a partir de 21 horas. Tá? Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, lá no linha, eu já tenho essa linha de tendência, correto? Sim. Lá no linha eu já tenho essa linha de tendência e eu já tenho o vértice anterior. O vértice anterior é esse. Isso. Como tá já bem delimitado, ele tá... É o perfeito aqui, né? Ele tá, ó, já com as expansões, eu tenho a linha. Se ele descer abruptamente e fechar abaixo do vértice anterior, isso que é roubadinha. Eu entro direto no fechamento do vértice anterior, que ele tá delimitado ali, tá? Que é aqui, ó. Então... ele subiu, fez essa MEB de venda, ele não vai saber o que era MEB de venda, porque não ensinava isso. Fechou abaixo, fechou e confirmou, né? Porque a roubadinha precisa de fechamento e confirmação. Fechou e confirmou, e a venda aqui.
Eu estou vendendo antes da formação do vértice posterior. Eu estou vendendo aqui, ó, numa falha abaixo da LT do linha. Vendi. Caiu 100 pips. Na verdade, caiu 40 pips. 37 pips. Aí eu saí aqui, ó. Eu vendi e fez assim, ó. Saí. Ou saí no trailing stop. Ou saio na cagada ali mesmo, né? Se fizer uma expansão dessa linha de tendência, você sai no número, né? Eu vou colocar aqui só para vocês verem. Ó. Sai aqui, ó. Né? Daqui para cada 5. Enfim, sairia aqui. Mas ou você bota um trailing stop ali. Chegou a 37, vai sair com 22. Voltou, 22, saiu. Bom, trailing stop, que é a regra, ó. Reentrada de TBT001 clássico, ou seja, o rompimento, retração e continuidade. Após trailing stop de roubadinha é válido, ou seja, o rompimento está acontecendo, eu ainda estou na onda A, eu já entrei na roubadinha. Aí vai formar o clássico. Aí eu posso entrar aqui de novo. Aonde seria esse aqui de novo? Vamos lá ver. O aqui de novo seria aqui, ó. Sim, seria aí. Close 350. Que é o close de 21,30. Então 21,30 dá 21,44. Então a nossa entrada aqui seria a entrada da roubadinha e aqui seria a entrada do clássico. Aqui é a entrada de onda A, só que com suporte de onda A, né? Tem falha, tem linha de tendência e máxima do dia. Roubadinha máxima do dia, né? Ou suporte, ou algum lugar, não precisa roubadinha ser máxima do dia, precisa estar numa retração, em algum lugar assim. Aí fez. Entrou aqui na roubadinha, isso é um exemplo só também, né? É mais difícil do cara operar a roubadinha. Pegou, saiu, tu não precisa ficar de fora, porque o sinal, se você não operasse, concorda comigo que quem opera a roubadinha teria entrado aqui, mas quem não opera entraria só aqui, ó. Entraria ali embaixo. Então o cara que opera a roubadinha, não tem por que ele não entrar aqui, entendeu? Ele entra na roubadinha, sai no final, porque ele entende que a roubadinha é onda A. Aí deu 30, ele não precisa sair nem no trailing stop, deu 30 ele sai, pum, entendeu? Aí ele fala, agora eu vou esperar o clássico. Aí dá o clássico, ele pega 30 ali e pega mais 60 aqui, entendeu? Que na verdade é o pivô gênero. Seria uma antecipação do pivô gênero. Aqui nesse caso aqui é de linha, né? Não é o pivô gênero, bem o pivô gênero que é linha. Mas é os princípios de tendência, né? Os princípios de tendência. Mas aí o cara da roubadinha, como ele está tendo um risco maior, ele também tem que ter um retorno maior, ele tem a possibilidade também de entrar no clássico. E o cara que não quer entrar na roubadinha espera o clássico, daí ele não pega esses pip aqui. Aí a questão do risco de cada um, né? Tava ali a técnica e tal. E aí esses são os ajustes de entrada. No ao vivo, pro pivolinha, nós teríamos uma LT aqui, uma venda válida. Uma LT aqui, não é mínima do dia, foi ajustada. Não é mínima do dia, foi ajustada, foi ajustada, foi ajustada. Então eu tenho aqui uma venda nessa região válida ainda. Se você, aí eu recomendava assim, ó, tem uma outra forma de você operar, que não é saindo com 20 pips, que é você entrou num sinal de venda, sai só num sinal de compra. E daí porque ninguém é um robô, né? Se você entrou no primeiro trade, saiu negativo, faça o segundo trade. Se no segundo trade saiu negativo, nessa de conectar compras com vendas, tá? Faça o terceiro trade. Se você saiu negativo, quantos trades tu vai fazer até você pegar um trade que vai pagar tudo isso aqui que você, todo esse custo operacional. Por exemplo, porque as saídas vão ser menos 10, menos 5, menos alguma coisa, e o próximo trade vai ser tipo esse aqui, ó, 100. Aí tu vai ter perdido aqui 30 pips nessas trocas de cebola, só que em um trade tu vai pegar 100. Aí não adianta, nessa forma de conectar compras e vendas, não adianta o cara, quando for ganhar, sair com 20 e ter perdido 30. Sim. Entendeu? Aí é a questão do cara segurar a periquita ali. É porque a compra que deu ali não era mínima do dia, não era nada.
Isso, não deu compra, na verdade. Só pode dar a mínima de dia, não deu aqui. Vértice simultâneo não pode acontecer. E tem um outro problema também, tá dando aqui um pivô complexo dessa LT, né? É um pivô complexo máxima do dia, você podia entrar até aqui, ó. Correto? Ó. Isso aqui sendo pivô complexo, correto? Correto. Então, enfim, mesmo que desse compra lá, tu vendia aqui de novo. Só que não deu. Não deu por causa da regra, precisa ser mínima do dia, ajustou. Então tá ajustado ali. Para eu sair dessa venda, o que eu preciso? De um rompimento, uma retração, um vértice e compra daí. Então até o momento nada. Aí é só o cara acompanhar. Pode acompanhar vendo série, pode acompanhar tomando chimarrão. Então onde que seria essa venda ali para a gente acompanhar? Close 463... 50463, está entendendo a tua dúvida lá dos atos de entrada? Sim. Eu uso essa linha para isso. Para ajudar a caminhar por entre isso, para conectar os múltiplos time frames, né? Então tá aqui. Close. 463. Vou colocar lá no 463. 463. Qual é a 16 e 15 vai ser 16 e 29. Então 16 e 15, vamos ver ali. 16 e 29. Ó, 16 e 29 é esse rapaz aqui, ó, esse rapazinho aqui. E aí eu vou ter após 16 e 44, o primeiro que fecha abaixo. que é aqui. Então aqui é 16 e 29, aqui é 16 e 44. O primeiro que fecha abaixo da linha, que é aqui, ó. Vou ter uma venda bem aqui, abaixo dessa LT. E a nossa venda, inclusive você pode conectar daí dentro da técnica uma compra, ó, essa compra aqui e essa compra aqui, que são compras de outras técnicas, tá vendo? São compras de outras técnicas, outras ferramentas. Podem sair nessa ali que é máxima do dia, é bem seguro, pivolinha nesse contexto de máxima do dia, em contexto Las Vegas. Então poderia ter liquidado ali, metido uma venda aqui de pivolinha, porque assim, ó, o pivolinha não é melhor e nem pior do que o desenho, do que o pivogênito, nada. Ele bem localizado, ele é tão bom quanto e deu sinal de venda. Se você fosse vender desenho ali e desse o pivolinha, pode vender o pivolinha também. Inclusive aqui vai dar um pivô LT, inclusive, ó. Também, ó, tá vendo? Ó, um pivô LT, esse é o pivô complexo, pá, e a venda bem aqui abaixo da LT. Então, venda boa, mapeada pelo pivolinha, que estaria aí com 91 pips em aberto. E aí você precisa deixar essa supervisão aqui ele vai tender a pegar aqui se afastar um pouquinho desse vértice ainda, para depois dar uma compra. E quando ele der essa compra, vai dar mais 50 pips aí pelo menos. Então é bem simples, ó. Nossa venda foi aqui e estaria até ali. Vamos lá no candle novamente, ó. A venda seria bem aqui, ó, tá vendo? Eu poderia lá no pivolinha puxar uma outra LT do fractal menor ali também, que me abriria uma venda. Vamos ver o que é isso que você está falando. Aonde? Aqui, desse fractal menor aqui? Dessa B. Não, é esse aqui que a gente liberou. Foi esse aqui que a gente liberou, desse fractal menor. Porque a onda B, é importante, tá, que a onda B antecipe a onda A. Veja só o que aconteceu, ó. Tá vendo? Esse leque aqui, ó. Esse leque de oportunidade entre resistência e suporte, tanto é que parou aqui, ó. Parou aqui e aqui é uma outra LT que faz esse AB. Tá bom? Então aqui a gente está entrando, e poderia entrar aqui numa roubadinha, poderia ter entrado aqui no vértice posterior. Não tem entrada aqui e a gente estaria com essa venda simples de operar. Só precisa, obviamente, testar, treinar e paciência. O problema dessa forma de operar é muita paciência. E se o cara não tiver outras formas operacionais, ele acaba se perdendo no tempo. E acaba se distraindo demais, sabe? Ele vai perdendo a paciência e vai fazer outras coisas. E aí quando volta ele vê ali, puta, deu um sinal fácil, mas ele não estava ali no gráfico. Porque ele não tem uma rotina, porque por algum motivo ele acha que trabalhar com o mercado financeiro é sentar e operar. Lá na Matrix ele vai lá e fica 8 horas no escritório. Aqui ele não consegue ficar 1 hora. Né? Por algum motivo, porque ele vem aqui como fuga da Matrix. Esse é um problema.
Então não venha para o mercado financeiro como fuga na Matrix, venha para o mercado financeiro como ferramenta e habilidade para você multiplicar dinheiro, capital, patrimônio. Não para fugir de algo, é para construir algo. É te ajudar, inclusive, a multiplicar o dinheiro que você pode fazer na Matrix. Fez um bom negócio lá, tem capital para operar, que é risco de ruína zero. Pronto, opera e vai ser feliz. Então aqui uma venda e acompanhando. E vai levar... Essa compra, ela acontece no máximo daqui... ela não tem como acontecer menos de 1 hora, mais ou menos, 40 minutos. 1 hora, né? 30 minutos no mínimo. Então, é óbvio, tu tá com 100 pips, tu vai se proteger, tu vai colocar pelo menos um break-even, ou então uma saída com 50 pips aí, válida, né? Em algum ponto tem que se proteger, mas pode se cair, e o interessante que é o seguinte, é o que eu chamo de pedágio. Se cair, se o trade cair, você está vendido, você vai ganhar 200, 300, 400 pips dessa venda. Se subir, é muito difícil, Getúlio, subir assim, ó, numa onda só, M15 ainda, sabe? Provavelmente sobe, faz uma onda e te dá uma compra e te dá mais dinheiro. Então a dinâmica do pivolinha, ele está alinhado com as dinâmicas do próprio mercado. Lógico que vai ter que colocar esses filtros, né? Mas eu gostei de entender, porque eu não havia entendido, confesso a você que não havia entendido lá na imersão, essas regras, esses detalhes do pivolinha. Foi muito bom. Eu passei muito rápido lá também, é porque a imersão era outra pegada, o pivolinha deu muito problema, mas não problema técnico, é problema comportamental de gente que não sabe esperar e que demanda que o mercado financeiro seja algo de sentar, jogar. E os concorrentes, Getúlio, eles vendem isso, eles vendem que você, nesse tempo aqui que você está aqui, você já teria operado 10 vezes, entendeu? 10 trades, parece uma corrida de cavalo. E é o característico dessa geração que está aí, entendeu? Não saber esperar, entendeu? Que é tudo para ontem. Então o cara não consegue ver, ele só vê assim, ó, que ele está sem dinheiro e tem tempo, mas ele quer ter muito dinheiro do nada. Então o PIP dele vale pouco, pelo PIP dele valendo pouco ele quer operar muito, né? Então ele não pensa em pegar tipo um trade de 100 pips desse, já resolveria uma grande coisa. Ele não consegue pensar a longo prazo, a formiguinha lá, né? A tartaruguinha. E aí ele acha que operar mais e outra, enfim. Quando na verdade, cara, imagina, são 100 pips. Se você tivesse esperado o dia todo aqui, o dia todo que eu digo assim, ó, não é esperar o dia todo. Você foi lá, vou colocar um filtro Las Vegas. Quando chegar aqui vai me avisar e eu vou fazer outras coisas da vida. Vou pra academia, vou tirar uma soneca, vou fazer isso, vou ver filme, vou ver não sei o que. E a tela ali, no teu escritório ali, tô fazendo outras coisas. E aí eu recomendo que sejam outras coisas que possam também te dar dinheiro. Pode estar trabalhando com outra coisa, ou então, sei lá, não sei o que o cara estaria fazendo. Uma esteira, alguma coisa assim, não sei. Aí, pô, marcou Las Vegas. Pô, pera aí que agora eu preciso de uma atenção. Vai lá, opera, entra no trade de 90 pips. Pô, se for $100 o pip, cara, dá $9.000. Se for $10 o pip, já valeu, dá $900. A espera. Mas é difícil porque a nossa geração, a sua principalmente, a minha também um pouco, a gente, eu fazia umas viagens de Brasília para Concórdia, era mais de 24 horas no ônibus. E não tinha nada para fazer no ônibus, né, cara? Nada, não, você não tinha. Porra, tinha quando muito um jornal, alguma coisa, porque não tinha telefone, computador, não tinha nada, cara. Nem nada. Tinha que ficar vendo a paisagem. Nem aqueles Walkman, lembra aqueles Walkman que você escutava a música com não, cassete? Isso aí ainda era caro na época. Era caro. E aí depois os ônibus com TV, nossa, e aí quando ainda reclamavam, não é um filme, esse filme não sei o quê. Lembro disso, cara. E aí, e ler, gente com labirintite vai ler, ainda passa mal, enjoa. Eu não gosto de ler. Eu não gosto também. Aí tinha que ficar fazendo nada, aí conversando. Enfim. E aí a gente foi treinado, né, a esperar que, meu Deus do céu, eu esperei tanto essas viagens. Imagina, cara, pelo menos 2, 3 vezes por ano eu fazia uma viagem dessa. De carro às vezes de ônibus.
que a gente morava lá no Distrito Federal ou no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, e vinha para Santa Catarina visitar os parentes tudo aqui. E aí de avião não dava, era muito caro. Caro. Hoje o avião baratinho, mas naquela época o avião era muito caro. Era muito caro, e aí era esperar, meu amigo. Era isso mesmo, era fazer isso e depois ainda de Concórdia para São Francisco do Sul, era mais uma, e depois a volta ainda. Fui treinado na espera aí, cara. Treinado na espera. E aí... E às vezes meu pai me levava para os sítios, né? Ele gostava muito de fazenda, sítio. Ele mesmo tinha uma chácara, mas a gente tinha muito em fazenda de amigo e tal. Mato Grosso do Sul, conheci muita fazenda, Corguinha, região ali. Tem bastante. Só que assim, imagina, era uma época que para ele era maravilhoso. Ele tinha os amigos, aí era cachaçada, festa. Mas para as crianças não tinha TV, não tinha nada. Era pescar, tá ligado? Aí a criançada lá, cara, eu tinha que aprender a esperar, cara. Então eu meio que, minha vida me fez aprender a esperar. Agora essa molecada que tá vindo aí que não sabe esperar, aí eu não sei como é que eles vão resolver não, mas eu sou bem tranquilo de esperar. Esperava nessas situações, quanto mais esperar vendo aqui, por exemplo, Olimpíadas. Hoje, um dia igual hoje, podia ficar vendo Olimpíadas, podia ver o Netflix, tomar um chimarrão, sei lá, minha esposa poderia ter ido na padaria, trazer uma padaria, esperar comendo, poderia até ir na padaria, né, dependendo que levasse um notebook no carro, sei lá, não sei, eu prefiro não sair do ambiente ali, mas... Hoje em dia ficou muito fácil, ficou demais até. É muito fácil, dá para colocar trade até pelo celular se tiver tudo bem traçadinho, mas aí é isso, cara, é isso. Bom, vamos finalizar aqui a aula dos filtros, né? Novamente, para finalizar, os filtros eu criei para tentar proteger o operador para uma falta de conhecimento. Não é a melhor coisa, mas tu entender que a técnica serve para proteger você, o seu dinheiro, né, de você mesmo, e você precisa de pontos objetivos. Então os filtros eles têm que funcionar não só hoje, eles têm que funcionar em outras dinâmicas do mercado. E é óbvio que se você for operar por regra, você vai estar propenso a mais falhas, porque a regra ela é inferior aos princípios. Mas hoje mesmo o pivolinho ali era o melhor ponto de entrada aqui nessa venda do SDJPY, porque essa venda do SDJPY, a gente está com compra, ponto de Las Vegas, a gente teria aqui não teria uma venda, aqui teria um ponto de venda, ó, sem ajuste, olha que maravilha. Ponto de Las Vegas, naquela retração, aqui é um sinal da MEB, né? Sinal da MEB. Mas às vezes o cara acha muito ousado o sinal da MEB, ou perdeu o sinal da MEB, aí depois dá um pivô da MEB, ó, pivô da MEB, e depois dá o pivolinha. Aí o pivolinha seria o último ponto de entrada, né? Se o cara assim, ó, ou entra, não entrei no sinal da MEB, mas depois dá o pivolinha. Então vários pontos de entrada aí de venda, que estão válidos até agora, com 110 pips aí, se for pelo sinal da MEB, né? E aí, o pivolinha daí tem um outro aspecto importante que a gente discorreu. Tu entrou no sinal da MEB ou no pivô da MEB, no sinal da MEB você chegou a ganhar 29, e 29, dependendo do cara, ele tá com vontade de sair já, né? Ainda mais porque tem aqui essa completude de 1, 2, 3, 4, 5, ondas em 38, rompe essa linha de tendência, você espera e fala assim, opa, é mais uma garantia disso aqui ser um A. Se isso aqui é um A, os preços vão tender a chegar até aqui, né? Aí aqui é uma garantia de você permanecer. Depois o mercado vai te dando outras garantias para você permanecer, principalmente aqui não compras, né, também. Não tem como você comprar. O pivolinha é interessante para manutenção do trader. Interessantíssimo. Nesse caso aqui poderia ter entrado facilmente nele, mas a maioria das vezes acaba dando um pouco mais atrasado, daí você mantém a manutenção do trade, né? Por exemplo, um outro ponto de manutenção também, já aproveitando, né? Aqui é o nosso mordisco entrada super válida, ó. Daqui até aqui você já ganhou 70 pips, pô, tu tá com vontade de sair, né? Tu já tem a expansão, isso aqui é uma onda, aí tá para formar um pivolinha. Pô, você espera, dá o pivolinha, você mantém, você sai lá na expansão dele, né? Aqui também, aqui teve uma venda, né, desse Conge Box com ciclo, venda de sinal da MEB.
E aí o pivô linha dá aqui, ó, também posterior, você mantém. Parece pouco, mas na hora que tu tá operando e tá com 36 pips na mão, a tua vontade de sair é muito grande, daí tu consegue ficar mais. E se você passa essa fase aqui de sair e rompe essa mínima do dia, meu amigo, daí você ao invés de ganhar 36, 40 pips, você ganha mais 100, sem fazer nada. Literalmente, se tu não fizer nada, tu ganha mais 100, né? Então o pivô linha te ajuda a manter, a controlar, falar assim, ó, vou esperar por causa do pivô linha. Não é vou esperar só porque eu quero ganhar mais, entendeu a diferença? Tipo assim, quero ganhar mais desconectado do gráfico, que é o caso lá, tá ganhando 120 pips, quero mais. Quer mais por quê? O que tem aí que te dá garantia de que isso é uma ignição nova? O pivô linha é um tipo de ignição, um novo renovo na força vendedora, no caso, né? É igual essa saída do Conde aqui, ó. Eu posso fazer aqui um renovo. Não adianta eu querer sair. Para que eu vou querer sair do trade, Getúlio? Aqui, ó. Se eu tô com 80 pips, a vontade de liquidar é grande. Mas faz sentido eu sair aqui, sendo que aqui é resistência? Não faz sentido. Acabou de sair do Conde Box, paga para ver se está com 80 no bolso, paga para ver. Olha ali, tu ganha mais 80. Né? Se tu sai na expansão desse pivô, que é o pivô que rompe aqui essa estrutura fractal, olha lá. Aí isso aqui é aquela linha de tendência, dava para sair aqui, ó, no número. É lógico, daí tem que estar ali, um trade já de... Mas as possibilidades são infinitas, né? E não precisa pegar muito, novamente. Se pegar 20 por semana, ó, já é um bom começo. Bom, segunda-feira vamos trabalhar. Exato, e o nosso pivô linha, tá vendo? É isso que eu tô falando, simples, a simplicidade se mantém, tá aí. Esperar. Então, uma boa manutenção, outra forma de manutenção usando o pivô linha também é essa agora, ó. Pô, pra que eu vou sair agora se eu posso esperar a saída num pivô linha, entendeu? Nesse momento agora. É óbvio que eu não vou deixar 100 pips virar zero. Virar negativo, né, principalmente. Mas você protege, vai colocando o trade stop ali. Coloque 40 pips se na pior das hipóteses eu saio com 40. Deixa correr. Ou no sinal do pivô linha eu viro a mão. Entendeu? E aí tu fica esperando. Ou se você já está com 100 pips, a hora que cortar a linha de tendência, você sai fora. Pode colocar. Aí são várias formas que o cara pode escolher de forma objetiva. O importante é escolher uma saída objetiva e não emocional, sabe? Então aqui, e isso é importante. Utilizando o pivô linha, você poderia ter simplesmente esperar um pivô normal aí. Porque pode acontecer do pivô linha, ele demora um pouquinho mais, mas pode acontecer dos preços chegarem até aqui, ó. E o que te protege? O pivô linha. Porque nós temos informação de que isso aqui é uma onda A. Então, o preço pode chegar aqui em 38, tá vendo? É mais PIP que você vai pegar aí. Já estou com 100. Pode sair com 100 também, não tem problema. Mas aqui tem mais 20, mais 30. Então, bem tranquilo. Enfim. Mais alguma sugestão? Não. Foi excelente. Fechamos o pivô linha, foi muito bom. Vou estudar agora um pouco. Então fechou. Vou fechar aqui a gravação do pivô linha. Pode fechar.